Não acabou ainda não, viu, igreja? Tem grandes coisas da parte de Deus para cada um de nós. Quem está feliz, diga amém. Quem quer ouvir mais a palavra de Deus, diga amém. Glória a Deus. Então vamos aplaudir a Jesus, vamos aplaudir a Deus. Presbítero Maciel. Aleluias. Glória a Deus por tudo isso, igreja. Amém? Eu não sei como está o seu coração para esse fim de ano e para o ano que está por vir. Mas eu quero falar para vocês que é o momento em que nós temos que determinar que o nosso ano de 2024 será uma bênção em nossas vidas. É o momento que nós temos que determinar que seremos pessoas diferentes em 2024. Que seremos imagem e semelhança de Deus no ano que está por vir. Seremos cartas a ser lidas e cartas escritas pelo dedo de Deus. É momento de você profetizar na sua vida. É momento de você atrair milagres para a sua vida. É momento de você verdadeiramente crer que o Senhor Jesus é o único caminho, é a única verdade e é a vida para todos nós. Não existe outro meio, não existe uma outra receita para isso. É crer no Senhor Jesus, o nosso Salvador. É crer em Senhor Jesus, que o ano de 2024 será diferenciado em nossas vidas. E isso parte de você, igreja. É uma decisão de você determinar isso em sua vida. Está para terminar mais um ano. E eu não sei qual foi as suas frustrações esse ano. Suas dificuldades, suas batalhas. Mas eu sei que hoje você pode jogar tudo no altar do Senhor. Mostrar para Ele que você depende dEle. Mostrar para Satanás que Ele não vai vencer sobre você. Tudo isso ser queimado, destruído. E o ano que vem ser um ano de vitória em nossas vidas. Porque tudo isso nós iremos glorificar e honrar o nosso Senhor Jesus. Glorificar aquele que criou céus e terra e mares. Precisamos determinar isso em nossas vidas, aleluias. Porque Ele vem sobre nós. Ele vem até nós. Se o atrairmos. Eis que Ele está à porta e bate, igreja. Basta nós ouvir o toque do Senhor Jesus e abrir essa porta, e eis que Ele será conosco. Aleluias. Abra a vossa Bíblia no livro de Eclesiastes, amém? Eu ia ler outro versículo para iniciar essa mensagem. Mas eu passei o dia hoje meditando sobre como eu seria usado por Deus nesse momento. E quando eu achei que eu havia terminado tudo, eu fui me distrair um pouco e de novo esse versículo sobre mim. De novo essa palavra sobre mim. Eu falei, eu não vou pensar duas vezes, eu só vou escrever e vou deixar acontecer. E como os irmãos lembram da última vez que eu preguei em Eclesiastes capítulo 3, no verso 11. Amém? Eclesiastes capítulo 3, no verso 11. Aleluias. Existe algo para fazermos para que tudo dê certo em nossas vidas ano que vem. Existe algo que iremos fazer para atrair a graça e os olhos do Senhor. Existe algo que temos que fazer para que o milagre aconteça em nossas vidas. Aleluia por isso, Senhor. Vamos ler juntos? Eclesiastes capítulo 3, no verso 11, vai dizer o seguinte: tudo fez formoso em seu tempo, e também pôs a eternidade no coração do homem. Vamos ler novamente, aleluias. Tudo fez formoso a seu tempo, e também Deus colocou a ideia da eternidade no coração do homem. Pode guardar suas Bíblias, igreja. Aleluias. Feche os seus olhos e ore esse momento. Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo. Que o Seu povo possa entender, ó Pai, que a eternidade é uma realidade em nossas vidas. Que o Seu povo possa entender que a eternidade é o nosso destino. Que a eternidade é o que o Senhor tem para nós. Que a Tua igreja possa compreender, possa viver e buscar a eternidade para contigo. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós, Senhor.
nas garras de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente percebes que me abraça, envolve em quem tu és. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Senhor, trata essa terra que está no coração do teu filho agora. Trata esse solo nesse momento, pois a semente será lançada, ó Pai, e essa semente possa chegar nas profundezas desses corações. As raízes podem ser firmadas e crescer como o cetro do Líbano, ó Pai, dentro desses corações, firmando raízes, firmando estrutura, firmando, ó Pai, o fundamento que és tu, ó Cristo. Que possamos ter a ideia firmada em nossos corações, uma mente formada em Ti, um coração sensível a Ti, pois precisamos somente de Ti, Jesus. Aleluia. Abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos, para que possamos Te ver, Te ouvir e Te sentir. Aleluia, igreja. Podeis assentar, amém? É necessário, irmãos, termos em mente que para que possamos ter uma vida com Cristo Jesus, para que possamos ser verdadeiramente herdeiros e co-herdeiros com Cristo, é necessário termos algo em nossa vida. E isso que precisamos ter é chamado de fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é ver as coisas no ponto de vista de Deus. A fé é estar firmado em alguém que pode todas as coisas em nossas vidas. E esse alguém para nós é somente Deus, o Criador de todas as coisas. E para termos fé, é necessário algo mais profundo, algo mais forte, algo que exige muito de nós. É necessário termos obediência a Ele. É necessário sermos obedientes a Ele. Quando Adão estava no jardim do Éden, antes da queda, Deus deu uma ordem para ele: coma de todos os frutos que existem no jardim. Entretanto, não coma do fruto da vida eterna, da árvore do centro, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não toque nesses frutos. E Adão só precisava crer que se ele não fizesse aquilo, se ele não comesse, se não tocasse nesses frutos, ele ia se manter firme com Deus. Ele precisava crer que obedecer a Deus naquele local, todos os dias que ele estivesse ali, era o melhor que ele estava fazendo. Adão, ele falhou por não ser obediente. Adão, ele falhou por não obedecer uma ordem. E a partir daí viemos nós, como descendência de Adão, desobediente a Deus. Inclinados a sermos desobedientes, inclinados a cogitarmos em maquiar e mecanizar um pecado para desistirmos dos caminhos do Senhor. Porque somos descendência de Adão, até o ponto de decidirmos sermos desobedientes. E quando houver em nossos corações o desejo de ser desobediente, somos descendentes de Adão. E vivemos como Adão viveu no jardim do Éden, pronto a comer um fruto que não é para ser comido. E é capaz que todos os dias venhamos a comer esse fruto, quando não damos o nosso melhor para Deus. É capaz que todos os dias estamos comendo esse fruto, quando deixamos de ter um relacionamento com Deus, quando deixamos de dar o nosso melhor para Deus, como deixamos de ser uma testemunha do Evangelho de Deus, onde quer que nós estejamos. Ali somos descendência de Adão, e ali estamos falhando. É necessário, meus amados, sermos obedientes. Certa vez, em uma cama de hospital, em um leito de hospital, estava um homem prestes a entrar em uma cirurgia. Mas antes daquele homem entrar em uma cirurgia, chegou os filhos e a esposa dele, comemorando o Natal. É Natal, papai, é Natal. Se recupera logo porque é o Natal. E a esposa falava: meu marido ama o Natal. Nunca vi um homem que amou tanto o Natal como esse homem. Não conheço ninguém que ame tanto o Natal como esse homem ama. E aquele homem sorridente, feliz,
Por estar chegando o Natal, era só uma operação simples, e uma semana estava pronto para comemorar o Natal. Então ele foi para a mesa de cirurgia, e ali abriram o cérebro dele, e deixaram o cérebro dele exposto. E aqueles médicos, os médicos, os enfermeiros, os anestesistas, todos que estavam na sala de cirurgia, começaram a falar: quer saber? O Natal é uma baboseira. Só serve para nos reunir, e muitas das vezes as famílias brigam, há discussões, é uma falsidade, porque ficamos todo ano sem nos encontrar, e no Natal queremos falar que somos felizes, queremos mostrar um amor que não existe, e aquela palavra entrando no cérebro daquele homem anestesiado, aquele homem dormindo. E os médicos começaram a concordar: quer saber, você tem razão, o Natal não significa nada, o Natal não é nada. E acabada a cirurgia. E quando aquele homem voltou para o seu leito, que ele abriu os seus olhos, chegou as crianças, seus filhos e a sua esposa: amor, está quase chegando o Natal, está quase chegando o Natal. Ele ali com aquele semblante fechado, com a sua boca fechada, não querendo mostrar nenhuma reação, mas de repente ele estourou: chega! Eu odeio o Natal. O Natal não é nada para mim, isso não significa nada. E os filhos se assustaram, a esposa se assustou. E os médicos olharam um para o outro e falaram: o que aconteceu? E eles foram para a sua reunião e perguntaram: o que aconteceu com aquele homem que começou a odiar o Natal? E uma mulher falou: nós fizemos isso com ele. Falamos tantas coisas negativas do Natal, que aquela palavra penetrou no subconsciente dele, e agora ele odeia o Natal. E a única forma de mudar isso é levarmos ele novamente para uma mesa de cirurgia, abrir a cabeça dele e começarmos a falarmos bem do Natal novamente. Aquele homem, a partir daquele dia, começou a odiar o Natal todos os dias da vida dele. Porque palavras foram lançadas de negatividade, de destruição, de ódio, de rancor, de inveja. Palavras foram lançadas sobre a vida daquele homem e ele não tinha como se defender daquilo. A palavra tem poder em nossas vidas. A palavra que você fala tem poder. O que sai da sua boca tem poder. O que você determina tem poder. Aquelas pessoas, elas criam no Natal e outras não criam no Natal. Eu quero trazer o Natal como a simbologia do Evangelho. Aquele homem somos nós. Desculpa, confundi. Nós somos os médicos e os anestesistas. O homem é o mundo, esperando ouvir de nossas bocas algo positivo do Evangelho. O mundo está em coma, igreja. O mundo está em uma mesa de cirurgia. Está gravemente ferido pelo ego, pelo desejo de ser o centro de todas as coisas, pelo imenso desejo de ter a razão, de estar certo, de ser a pessoa certa, de que eu tenho a razão, eu posso todas as coisas, você não pode me afligir, eu sou maior do que você. Esse é o mundo de hoje, que necessita que o seu ego seja inflável, que necessita que a sua opinião seja mais importante do que qualquer outra coisa. E você é aquele médico que está operando o mundo, e as suas palavras vão determinar o destino do mundo. Suas palavras vão determinar como é que esse mundo irá prosseguir a partir de 2024. As suas palavras de fé vai determinar como será o mundo em 2024. Como será o alumínio em 2024. Como será a sua casa em 2024. Como serão as pessoas em sua volta em 2024. 2024 está para ser um ano diferenciado em nossas vidas. Mas para isso acontecer é necessário sermos obedientes a Cristo Jesus. É necessário termos fé em tudo que está escrito, porque é necessário que o homem tenha fé em Deus. E só vamos obedecer se tivermos fé. Pelo contrário, isso é impossível. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que custa ser obediente? Esquece a sua empresa. Esquece o que você faz na escola para agradar seus professores ou agradar o seu chefe na empresa. Esquece. Tudo isso vai passar. Mas o Evangelho, a palavra de Deus, irá permanecer. O que custa sermos obedientes à palavra de Deus? O que custa sermos obedientes aos mandamentos? O que custa sermos obedientes à graça de Deus? E viver a graça é sermos obedientes. Porque estamos crendo que o dom gratuito de Deus é a salvação em Cristo Jesus, nosso Salvador. E também cremos que o salário do pecado é a morte.
É uma mão única subindo, onde lá na frente vamos determinar quem vai continuar para o céu ou quem vai parar no inferno. Mas as pessoas estão gravemente feridas, porque eu sou gay e você precisa aceitar que eu sou gay, e você não me impede de ser pastor porque eu sou gay. As pessoas estão gravemente feridas porque eu posso trair no meu casamento, eu posso mentir, eu posso roubar, e você não pode fazer nada porque você também erra. O mundo está ferido, igreja. E a única cura que existe, nós conhecemos e estamos omitindo tudo isso. A única cura é Cristo Jesus, porque somos sarados pelas suas pisaduras que aconteceram naquela cruz. E eu tenho fé disso. Precisa ter fé que somos sarados. É necessário ter fé para que o milagre aconteça. É necessário ter fé para que a chave seja virada na sua vida. E quando queremos comparar os evangélicos com os demônios batem no evangélico de lavagem. Porque os demônios, eles creem e temem a Deus. Eles creem e temem a Deus. Talvez o crente creia, e muito talvez o crente irá temer a Deus. Porque falta fé, porque falta temor, porque falta obediência. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor, diz o sábio Salomão em seu livro em Provérbios. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Você pode ir em várias palestras, ouvir vários podcasts que falam de homens que se dizem sábios. Mas eu quero falar para você, se esse homem não está na cruz, se esse homem não carrega a sua cruz, se esse homem não morreu para o pecado e para o mundo, ele não é sábio. Ele só quer te manipular. E o que existe são homens prontos para manipular pessoas que não têm fé em Deus e não obedecem a Deus. Existem pessoas que pagam muito dinheiro para coaches e para ir em movimentos gospels, porque não obedecem a Deus e não têm fé genuína em Deus. E isso é um ponto a ser falado, porque existe fé e existe a fé. Do mesmo jeito que existe amor, amor e amor. Mas quando eu falo em amor em qualquer frase, eu falo sobre o amor ágape. Você pode me falar que você ama a Deus, mas se você pratica suas obras pecaminosas, porque não existe outra forma de descrever isso, é pecado e obediência é obediência. Se você pratica suas obras pecaminosas, você não ama a Deus. Você pode confundir Deus como seu amigo, um amigo muito próximo, e chamar ele de Eros. Apenas isso. E existe a fé. Existe a fé de pessoas que creem em uma estátua. E não julgo porque nós não acreditamos em uma estátua. Existem pessoas que creem em Buda. E Buda não é nem classificado como Deus com D minúsculo. Foi apenas um homem que soube conversar com pessoas. Existe o Deus Alá para outros. E eles têm essa fé ao ponto de morrer por um Deus que nem sabe que eles existem. E sabe muito menos que ele existe. Imagina o sol falando, eu existo, eu nem sei que eu existo. Mas eles me adoram de alguma forma. Entre outras formas de fé. Como o ateu. Por mais que o ateu fale que não crê em nada, ele quer crer fielmente que um Deus não existe. E quanto mais ele crê, mais Deus é glorificado. Porque o Senhor é glorificado em todas as suas obras, inclusive no pecado daqueles que não o amam. Porque no dia do juízo final, e eu ouvi isso no meu decorrer desse caminho, o pastor me ensinou isso. Eu vou olhar para as pessoas indo para o inferno e vou glorificar a Deus, porque Deus sabe firmemente em tudo isso, que o melhor lugar para as pessoas que não creem em Deus, que não obedecem a Deus, é o inferno. Jonathan Edwards, em 1700, na cidade de Connecticut, nos Estados Unidos, ele começou a pregar pecadores na mão de um Deus irado. E aqueles homens começaram a temer, porque não queriam ir para o inferno. Mas você não pode amar a Deus porque você não quer ir para o inferno. Você tem que amar a Deus porque Ele é Deus. Existe o amor desinteressado, que aprendemos também. O amor desinteressado é que existe no nosso coração, no íntimo, onde só o Espírito Santo consegue chegar. Existe um interesse genuíno de que eu quero Deus. Eu estou buscando a Deus porque eu quero Deus.
Eu não quero nada de Deus, eu busco Ele, mas eu sei que eu quero uma morada com Ele. Eu quero estar à direita do trono com Ele. Esse é o amor desinteressado que precisamos viver. O amor ágape. E ainda falando sobre fé. Existe a fé de crer que um Deus criou os céus e a terra. Pegou um homem do barro, soprou nele e ali houve vida. Existe um homem que falou, não importa o que aconteça. Existe um Deus que falou, não importa o que aconteça, eu vou amar esses homens. Ao ponto de fazer o meu filho virar homem, entregar meu filho para morrer por eles como homem. E vou continuar amando eles. Olha a tamanha essa fé que Deus tem sobre nós. Ele acredita em nós. Mas tudo começou no Éden. Quando Adão ele desobedeceu a Deus. O preço foi concretizado. Porque a palavra diz que o carneiro está imolado desde a fundação do mundo. Mas até Adão pecar, ainda estava vivo o carneiro. Até Adão pegar o carneiro, estava ali, subindo o caminho, como Abraão subiu com Isaac. Pronto para saber que se chegasse o momento, eu serei crucificado. E como exemplo de fé, como o de Abraão. Abraão era uma pessoa com fé, e uma pessoa antes da fé, e uma pessoa depois da fé. Abraão sem a fé, chega a Sara, sua esposa, e fala, tenta com a minha escrava, e tenha um filho para que se cumpra a palavra de Deus. Abraão sem a fé é aquele que procurava caminhos e atalhos para alcançar a promessa do Senhor. E quando procuramos caminhos e atalhos para alcançarmos a promessa do Senhor, trazemos problemas na nossa vida. Eu ia falar maldição, não sei se é um termo muito forte, mas se olharmos toda a história, podemos dizer que foi uma maldição atraída para a nação de todo Israel. Porque Abraão um dia decidiu fazer com seus próprios braços, com a força do seu braço, a promessa se cumprir em sua vida. Mas existe Abraão com fé, ao ponto de Deus falar, Abraão, me dê o seu filho. Abraão fala, meu filho, se apronte, iremos viajar. E nessa viagem ele prepara toda a lenha, tudo o que precisa, e começa a subir aquele monte. E a palavra em Hebreus vai falar que Abraão tinha tamanha fé, que ele acreditava que da cinza de Isaac, Deus iria o ressuscitar. Porque a promessa de Deus não iria se quebrar ali, não iria se acabar ali, porque Isaac era herdeiro da promessa. Tamanha é essa fé, de que das cinzas, na onde não existe nada, Deus vai fazer o milagre. Das cinzas, na onde não existe nada, Deus fará o milagre. Acho que vocês não entenderam. Das cinzas, da onde não existe nada, Deus fará o milagre. Deus fará o milagre na sua vida. Na situação mais difícil da sua vida, onde você olha, você enxerga e fala, daqui eu não posso fazer nada, Deus não está me vendo, Deus não me escuta. É ali que Deus vai agir na sua vida. Aleluia por isso. Deus é poderoso, Deus é fiel. Deus é poderoso, Deus é fiel. E existe um preço. Eu perguntei, qual é o preço da obediência? E existe um preço para a obediência. Porque o cego ele não é cobrado por ver as coisas. Mas quando ele pediu para Deus, para Jesus o curar, existia um preço para ele poder ver. Jesus o curou. E ele precisava agir como uma pessoa que tinha visão naquele momento. Ele precisava ver as coisas erradas e não aceitar o que era errado. Precisava ver o certo e fazer o certo. Precisava ver o errado e saber que aquilo era errado e ele não iria praticar, porque ele estava vendo. Ele conseguia ver, então eu vou ler a palavra de Deus. Ele conseguia ver, então eu vou fazer a obra do Senhor com os meus olhos. Mas antes de ele ter a visão, não existia um preço para isso. Ele era apenas um cego, esperando uma esmola. Porque ele também não cria em Deus fielmente para Deus o curar daquela cegueira. O cadeirante, não existe um preço por ele ser cadeirante. Mas quando ele pediu para Jesus o curar, quando ele pediu para Jesus dar vigor às suas pernas, dar vida às suas pernas e fazer ele andar, começou a valer um preço por aquilo. Vá e prega o evangelho. Vá e anuncie o que eu fiz na sua vida. Começa a andar e com o seu caminhar, as suas pegadas, o milagre irá acontecer. O evangelho será pregado.
Existe uma Dani antes da fé e uma Dani depois da fé. Existe um Luiz antes da fé e um Luiz depois da fé. Porque antes da fé, queremos negociar com Deus. Antes da fé, procrastinamos as coisas e falamos, eu não preciso fazer isso hoje, eu posso fazer só ano que vem. E hoje eu falo, é 1º de janeiro, você está jogando para 2025. O humano é assim, o homem é assim. Existe a fé. Tomé era um, antes de ver os buracos na mão de Jesus. E se tornou outra pessoa quando viu aqueles buracos na mão de Jesus. Porque até ele ver aqueles buracos na mão de Jesus, ele não ia pregar um Cristo ressurreto dentre os mortos. Eu imagino Tomé isolado dos outros discípulos falando, não, ele não ressuscitou. Eu só vou crer que é ele se eu ver. Eu não tenho fé nisso. E Jesus fala, bem-aventurado aquele que creu e que não viu e creu. Eu não sei se você precisa ver um milagre na sua vida para você crer em Deus. Mas bem-aventurado aquele que não viu e creu em Deus. Aquele que não viu e está fazendo a obra. Aquele que não viu e está esperando pacientemente a Deus. Bem-aventurado é este. Para vivermos em obediência. Uma vez eu ouvi isso. Eu vou compartilhar isso com vocês. Você não é obrigado a tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Você não é obrigado a aceitar que Cristo morreu numa cruz por você. Você não é obrigado a ter fé que isso aconteceu. De que existe uma morada para você no céu. De que Jesus Cristo irá voltar pela sua igreja. De que você é a noiva de Cristo. Você não precisa acreditar nisso. Você não precisa sofrer pelo Evangelho. Porque se formos olharmos com nossos olhos carnais, tanta gente tão mais rica do que nós, tanta gente vivendo tantos desejos que nós de vez em quando queremos viver, tanta gente indo para Dubai e nós aqui em alumínio. Você não precisa crer nisso, pode crer no que eles creem e ir para Dubai e fazer o que eles estão fazendo. Você é livre, você tem toda essa liberdade, por isso que somos livres, porque podemos escolher dizer sim ou não quando bem entendemos. Mas se você escolher carregar a sua cruz, se você escolher crer que Jesus está aqui para te salvar, se você escolher crer que Jesus vai te curar, vai te libertar, vai restaurar a sua vida, o seu sonho, a sua família, vai viver os teus planos na presença de Deus, ei, existe um preço. Ei, existe um preço a ser pago. Mas antes de eu falar esse preço para vocês, eu quero te confortar. Porque Jesus fala, o meu fardo é leve, e o meu jugo é suave. Aleluia. Deus, Ele ama os seus. Independente da dificuldade que há de vir em nossas vidas, Deus não está a tentação maior que o homem não possa suportar. Porque existe uma válvula de escape para todos os caminhos, para todas as situações. O preço, primeiro saiba medir a sua torre. Saiba medir a sua torre. Existe aquela velha frase, eu nunca mais ouvi aqui, graças a Deus, mas já ouvi muito isso antes daqui. Venha como você está. E muitas vezes a pessoa vinha e ficava como ela estava. Pode vir com as roupas que você usava no mundo, pode usar na igreja, não tem problema, vamos aceitar. Você é gay, pode vir, vamos aceitar. Você ainda mente, vem, pode vir. Você trai, você defrauda as pessoas, venha. Mas eu vou te falar, o preço a ser pago é você mudar todos os seus atos antes de Deus. E começar a ter uma vida de cristão em Deus. Então mede a sua torre. Você realmente quer abrir mão dos seus desejos da carne e começar a viver uma vida de espírito? Comece a medir isso. Porque as pessoas vão te julgar. As pessoas vão olhar para você e falar, por que você não faz isso? Não tem nada a ver. E eis uma frase perigosa, não tem nada a ver isso. Sempre foi assim, não vai acontecer nada. Porque não existe uma régua para medir isso. Você pegar a sua cruz, começar a seguir a Jesus, negar a si mesmo e odiar o mundo, para que você possa ser salvo. Negar os seus desejos, eu não sei qual é o desejo que Deus quer que você negue. Negar suas vontades, eu não sei qual é a vontade que Deus quer que você negue.
Negar os seus sonhos, eu não sei quais são os sonhos que Deus quer que você negue. Só você em um relacionamento com Deus pode saber disso. Mas quando você tomar a sua cruz e medir e falar, olha, eu vou, mas não fala que você vai aguentar. Não fala, eu vou tomar a minha cruz e vou aguentar essa caminhada. Eu vou tomar essa cruz e vou conseguir caminhar todos os dias. Não fala isso. Porque o caminho da cruz, o caminho estreito, a porta estreita, o peso da cruz, o evangelho em si, é um preço tão grande de tudo isso, que um homem teve que morrer, para que possamos, pela graça de Deus, ao menos falar, eu te amo, Deus. Para que possamos, pela graça de Deus, ao menos poder respirar hoje. Para que possamos, pela graça de Deus, ter uma chance hoje de reconciliação. Então não olhe para a cruz, não olhe para o evangelho, não olhe para a palavra de Deus e fala, eu consigo. Tome os seus joelhos e peça a Deus, me ajude. Aleluia. Aleluia. Fortaleça o teu povo, Deus. Fortaleça o teu povo. Aleluia. Restaure as forças do teu povo, Senhor. De cada homem, de cada mulher que está ouvindo essa mensagem, que está aqui essa noite. Restaure as forças, ó Pai. Restaure o vigor. Renova as energias. Renove casamentos essa noite, ó Pai. Renove todo o primeiro amor de um matrimônio. Renove a obediência do filho para com os pais. Renove a paciência essa noite, ó Pai amado. Renove a cada um aqui. Renove a fé. Renove a fé. Renove a fé. Renove a fé. Em nome de Jesus, ó Pai amado. Aleluias. Aleluias. Faça morada, Senhor. Faça morada em mim. Faça morada em mim, Senhor. E não podemos falar que não sabemos o tamanho desse preço. Porque a Bíblia fala em 1 Coríntios, no capítulo 6, entre o verso 18 e 20, ele vai falar, o preço foi pago por um preço de sangue. Como você se sente, como uma mãe se sente ao ver um filho sangrar? Como um marido se sente ao ver a esposa indefesa? Como a esposa se sente ao ver um homem que o protege sem conseguir o proteger naquele momento? Imagine tudo isso em uma grande escala. O homem sangrando de forma inexplicável, porque já não tinha nem pele no corpo dele. E ele sangrando. E o preço foi pago. O preço foi pago. O preço foi pago. Então, quando vamos medir a cruz a ser carregada, para sermos obedientes e termos uma fé, jogue fora essa medida. Porque é só olhar para a cruz e crer, eu tenho que seguir, eu tenho que crer nisso, eu tenho que obedecer, porque esse preço foi pago por mim. Não existe quilômetros para medir, não existe nada que o homem fabrique que irá medir esse preço. Não existe um sangue mais valioso do que esse. Aleluia, Senhor. E nós somos Eliseus de nossa geração. Sabe quem foi Eliseu? Eliseu foi um homem que quando a Bíblia fala, acaba de Elias, amém? Eu vou falar, quando o sangue de Jesus caiu sobre nós. Quando o sangue foi derramado sobre as nossas vidas, quando fomos cobertos pelo sangue do Cordeiro, naquele momento, Eliseu falou, ei, vou me despedir de meus pais. Eu vou queimar toda a minha carroça e vou fazer uma fogueira e assar os bois e me despedir de meus amigos, me despedir do velho Eliseu, porque agora eu sou o novo Eliseu. Eu era o Eliseu antes do sangue de Cristo e hoje eu sou o novo Eliseu.
A minha fé foi renovada quando o sangue do Cordeiro caiu sobre mim, aleluias. Faça como Eliseu em nossa geração. Esqueça você, porque nós não somos o centro de tudo isso. Nós não somos o centro do que achamos que somos. Não é importante o que queremos. Não é importante o que é o bom para nós. Eu não sei se eu falei na outra pregação, mas eu vou falar essa ilustração hoje para vocês. Um casal, certa vez, falou, vamos fazer missões. Ficaram mais de 20 anos longe da sua cidade, dos seus pais, seus amigos, e foram fazer missões. Depois de tantos anos, eles estavam voltando para a cidade. E viram uma banda de orquestra, pessoas felizes ali, pronto para comemorar uma recepção. E aquele homem em seu coração falou, nossa, estão nos esperando. Isso é para nós, minha esposa. Isso é para nós. E quando ele desceu, ele começou a andar na direção, e as pessoas aplaudindo. Mas atrás dele descia um presidente. Por algum motivo, ele estava no meio de um presidente naquele momento. Vamos mudar uma pessoa muito importante. O presidente ia forçar um pouco a barra, né? E quando ele olhou para trás, as pessoas estavam reunindo toda aquela felicidade. Aquele homem, não a ele ficou magoado. E foi para sua casa. Ao chegar lá, ele foi com Asaf. E falou, como pode? Nós passamos tanto tempo fazendo a missão e ninguém reconhecer isso. E a mulher começou a falar, homem, ore. Homem, vai orar. Ele falou, não, ora você, eu vou andar. Ele foi andar, quando ele voltou, orou ao seu Deus? Sim, eu orei. E qual foi a resposta dele? Ela falou, ainda não chegamos em nossa pátria, ainda não chegamos em nossa casa é na eternidade, estamos aqui de passagem. Tamanha fé que existia no coração daquela missionária. Tamanha fé precisa existir em nossos corações. Tamanha fé tem que existir em nós. Entretanto, também existe o Jonas em nossa geração. E eu imploro, não seja um Jonas em nossa geração. Porque talvez você não vai ser vomitado das entranhas de um peixe. Porque talvez Deus não tenha misericórdia de você. Mas Deus é bondoso. A graça dele não há medidas. A misericórdia é para sempre, sim. Mas Deus é justo. Deus é justo. Existe Jonas em nossa geração, onde Deus dá uma ordem, mas aquele homem não quer obedecer, aquela mulher não quer obedecer. Ele começa a negociar. Vá para a direita, ele começa a ir para a esquerda. Volte para a direita, não, eu vou para a esquerda. E começa a desobediência. E o único motivo para desobedecermos é porque a nossa fé está morta. Nossa fé está dormente, a nossa fé está esfaindo, a nossa fé está se acabando. E aí não obedecemos a Deus. Se não obedecemos, não existe fé. E se desobedecemos, nunca tivemos fé em Deus. Porque o bem que devo fazer, e esse eu não faço, nisso estou pecando. Se eu estou desobedecendo, eu nunca tive fé. Se eu não tenho fé, eu estou crucificando a Cristo novamente naquela cruz. Se eu não tenho fé, eu não entendo qual foi o preço pago. Se eu não tenho fé, Cristo pode ser crucificado a cada segundo que eu respirar. Ame ao Senhor Jesus, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Ama o seu Deus, em primeiro lugar, acima de tudo, e depois o teu próximo como a ti mesmo. A fé. Perguntado para um homem, Deus não pode matar as pessoas, pode? Ele falou, por que ele não pode? Por que essa pergunta? Ele respondeu, eu não consigo crer em um Deus que deixa tanta maldade acontecer na terra. E se ele deixa acontecer, como é que também existe na palavra dele que ele mata as pessoas? Então aquele homem respondeu, você só pode falar comigo porque Deus permite. E Deus permite todas as coisas. E Deus só pode te matar porque Ele é o Criador. Conhece a Mona Lisa?
aquele quadro, a Mona Lisa? A única pessoa que podia destruir aquele quadro e fazer ele ainda melhor era Da Vinci. Assim é Deus para conosco. Só Ele pode colocar a mão em nossas vidas. E só Ele pode renovar a nossa vida. Só Ele dá a vida e só Ele tira a vida. Só Ele abre portas, só Ele fecha portas. Só Ele coloca em prova e dá a vitória. Só Ele coloca em prova e dá a vitória. Glória a Deus. Ele dá a vitória para todos nós. Aleluia por isso. Só Deus é justo. Só Deus é justo. Só Deus é justo. Segundo princípio, para obedecermos a Deus, para obedecermos a palavra de Deus, é o coração estar no altar. Pascal, em 1603, ele vai falar que o que é fé? Ele falou: fé é Deus sensível ao coração do homem. Fé é um coração sensível, porque Deus está ali. Isso é, fé é a sensibilidade ao Deus. O coração precisa estar em Deus. Uma coisa é, fazemos as coisas por conta da lei. Outra coisa é, fazemos as coisas porque temos um coração em Cristo. Você dá sua contribuição, o seu dízimo, porque existe uma lei. Amém? Você obedecer porque existe uma ordem que fala para você obedecer. Você honrar seu pai e sua mãe, porque existe um mandamento para você honrar seu pai e sua mãe. Amém? Mas quando você entende isso e começa a viver pela graça, você é uma pessoa diferenciada. Porque você não faz mais pela lei, você faz pelo amor. Você faz porque seu coração necessita dessa obediência. Você faz porque seu coração necessita desse temor ao Senhor. A palavra não fala isso. Mas se formos ver Abel e Caim, Caim deu o que ele tinha para Deus. O que ele orou e falou: isso eu vou dar para o meu Deus em sacrifício. Abel, ele falou: ei, calma aí. Vamos ser sensíveis a Deus nesse momento. O que eu vou dar para o meu Deus? A história não fala isso, mas eu começo a imaginar que isso foi um planejamento. Caim começou a planejar: olha, eu vou dar isso, mas isso eu não vou dar porque isso é importante para mim. Isso daqui eu posso dar porque não vai me fazer falta. E Abel começou a falar: olha, o que eu tenho de mais precioso para dar para o meu Deus? O coração de Abel começava a falar: ei, o mais precioso é para o meu Deus. O mais precioso é para o meu Deus. E Caim, sem um coração sensível: eu vou dar esse resto para o meu Deus. Assim foi o povo de Israel, quando começou a desobedecer a Deus. Eles levavam até o altar do Senhor para sacrifício, ovelhas mancas, carneiros doentes, alimentos que não serviam mais para ele, vestes rasgadas. Falou: olha, esse é o meu sacrifício, porque o coração do povo de Israel não estava mais em Cristo Jesus, ou melhor, em Deus. E eu acredito que um bom exemplo para falar para vocês onde existe essa falha é em Saul. Porque Saul, ele esteve em um cenário onde o povo desobedeceu a Deus. E porque o povo desobedeceu, lançou-se uma desobediência ao rei que eles ungiram. Deus permitiu um rei, mas foi o homem que quis o rei. Eu quero ler essa passagem com vocês, porque me marcou muito hoje isso. Lá em 1 Samuel, no capítulo 12. Saul foi um homem que poderia surpreender a Deus, mas ele escolheu desobedecer a Deus. 1 Samuel capítulo 12, no verso 17. O pastor sempre falou para nós que um ídolo no coração é pior que um ídolo na mão. Quando eu for ler isso aqui com vocês, eu quero que vocês comecem a meditar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Existe algo no seu coração que é mais importante do que Deus? Existe algo no seu coração mais importante do que Deus? Porque se existir, o profeta vai falar para vocês: ó, não é hoje a ceiga dos trigos? Clamarei, pois, ao Senhor,
e está lá trovões e chuvas, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, por teres feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. É grande a nossa maldade quando colocamos Deus em segundo plano, e o nosso desejo em primeiro plano. Ao ponto de trovões soarem e uma tempestade cair sobre nós. E eu não falo de chuva, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, e sim contra todos os principados e potestades do mal. Então o povo em desespero, ele invocou a Samuel, e isso acontece, nós invocamos o pastor. Eu quero que vocês entendam isso, porque isso é sério. Nós colocamos Deus em segundo lugar, nós deixamos Deus de lado, colocamos o nosso desejo em primeiro lugar, e depois olhamos para uma pessoa, que Deus ungiu como profeta da nossa geração, e falamos, ei, então, povo, é no verso 19, igreja, e todo o povo disse a Samuel, roga pelos teus servos ao Senhor, Deus, para que não venhamos a morrer. Olha o tamanho da fé daquele povo, que não podia dobrar o joelho e orar a Deus. Existe algo parecido em sua vida? Já aconteceu algo na sua vida, de você estar tão distante de Deus e não poder clamar a Deus? Quero te falar, foi porque você desobedeceu a Deus em algum momento da sua vida. E é por isso que eu falei, 2024 tem que ser um ano diferente. É ano de dobrarmos nosso joelho e clamarmos a Deus diante das dificuldades, diante das potestades, diante dos principados. É tempo de guerrear, é tempo de lutar. É tempo de falar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Deus em primeiro lugar em nossas vidas. É tempo de obedecer, é tempo de ter fé, é tempo de ser fiel. E para concluir com vocês isso, eu quero falar para vocês o maior exemplo de fé que existiu na humanidade. O maior exemplo de obediência que existiu na eternidade, na humanidade. Que existiu, que aconteceu, que em nós vivemos e sempre estará vivo. Em nosso meio, em nossas atmosferas, em nosso mundo, onde quer que estejamos. Esse exemplo estará vivo, esse exemplo é vivo, esse exemplo é real, é uma verdade, esse exemplo é genuíno. Filipenses capítulo 2. Aleluia. Falei com o pastor um tempo atrás, quando nós estávamos em propósito. Faltava 3 dias para acabar, eu acho. Falei, rapaz, como está difícil continuar esses 3 dias. Eu achei que ele ia entrar na minha, né? Aí o abençoado falou, difícil foi o preço na cruz, rapaz. Difícil foi o preço na cruz. Filipenses capítulo 2, no verso 5. Aleluia. O que custa obedecer? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se aniquilou, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante ao homem, e achando na forma de homem, e achando assim como nós estamos hoje, sujeito a todas as paixões, sujeito a todos os desejos carnais que nós sentimos hoje, ele obedeceu. E ele obedeceu até a morte, e foi uma morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou. Pausa. E ele obedeceu até a morte, morte de cruz. Sejamos imitadores de Cristo. Sejamos imitadores de Cristo. Venhamos obedecer a Deus como Cristo obedeceu. E eu não estou falando que você vai morrer numa cruz, amados. Entenda isso, você não vai morrer numa cruz. A não ser que Deus seja misericordioso e manda uma perseguição aí, né? Eu não sei o quanto você está orando. Mas não é dessa cruz que eu estou falando. É obedecer até seu último suspiro. É ser fiel com todas as suas forças. É crer em tudo que está escrito no Evangelho. É crer na nova aliança no seu sangue. Então toma desse cálice. É crer em tudo isso. Porque se cremos, vamos continuar.
No verso 9. Mas isso só vai acontecer na eternidade, tá bom, igreja? Não pense que aqui você vai ser exaltado, você vai ser glorificado, não, vai ser na eternidade. É por isso que é uma fé. Você não está vendo isso acontecer. Você nem imagina como vai ser uma eternidade com Cristo. Você nem imagina como é o céu na eternidade, como é uma vida de eternidade em Deus. Mas creia em tudo isso. No verso 9 vai falar: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome. E é por isso que a partir desse nome, e é por isso que sobre esse nome, repreendemos demônios, repreendemos doença, repreendemos portas fechadas, repreendemos demônios, repreendemos tudo que querem nos derrubar. Porque existe um nome que foi exaltado soberanamente. E ele vai falar, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, do que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Em outras traduções vai falar o seguinte: exaltou o nome soberanamente, o nome que é sobre todo nome, debaixo da face da terra, na terra, debaixo da terra e acima dos céus. O nome que é sobre todo nome. Se coloque em pé, igreja. É obedecermos. Isso existe uma fé. Existe um preço a ser pago. É carregar a nossa cruz. É crer em tudo isso, é crer na eternidade. Não troque 65 anos, 70 anos de vida, para alguns muito menos, por uma eternidade. Não troque, não negocie. Creia em Deus. Creia em Deus, aleluia. Paulo vai falar em Timóteo, aquele que almeja o episcopado. E o episcopado é o bispo. É aquele que deseja fazer a obra de Deus. É aquele que deseja operar no Evangelho de Deus. Aquele que deseja ser um ministro do Evangelho de Deus, esse seja obediente. Porque ele vai descrever tantas coisas que são necessárias para você ser um bispo, para você ser um ministro. E resumindo seja obediente. Que em 2024 seja um ano diferente na sua vida, seja obediente. Seja obediente. Mas ao que eu tenho que obedecer? Comece em Gênesis. Quando chegar em Apocalipse, você vai entender quem, o que e como você vai obedecer. Obedecer não é uma situação, não é um estado, é uma decisão de caráter. Eu decido hoje obedecer a Deus. Eu decido hoje obedecer. Aleluias. Coloque a sua vida no altar de Deus nesse momento.